Posso chamar o nosso convidado da noite? Opa, com certeza. Você já conhece ele? Não conheci, mas no bastidor. Fica aí que você vai conhecer um dos seres humanos assim, mais completos, sabe? Sabe um homem bom, sábio? Eu tenho uma admiração e de muitos anos. Queria chamar César Romão com o seu novo livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Romão, conhecido em mais de 30 países, hein? Seja muito bem-vindo. Prazer estar com você, querido. Prazer. Recentemente, inclusive, eu vi que foi homenageado o título... Assim, eu fui nomeado cavaleiro da Academia William Shakespeare, que é uma das mais importantes academias de literatura do Brasil e do mundo. Ô César, e eu vi assim, né, os comentários todos, né, sobre essa premiação, esse reconhecimento, né? E aí eu pensei assim, alguém que tem seus livros em mais de 30 países, em mais de 30 idiomas, tem uns idiomas, eu vi, sabe, assim, uns livros que você olha assim, você não entende nem o título da capa, certo? Não sei se era... Em alguns não entendem nem meu nome, como na Rússia, por exemplo, é César Pipomal, ninguém sabe que é o César Romão. Aí eu tava olhando assim e falei, nossa, ele é o meu amigo, eita. Aí eu disse assim, como eu tô com saudade, eu sei que o programa é longo, eu sei que é um homem muito ocupado, e por isso que a gente é super delicado, assim, também em quando você pode, veja aí, tal. É um ser humano muito especial. Então, hoje o programa realmente é muito especial porque é composto por pessoas de coração muito lindo e gente que tem muito a dizer e muito a cantar. Você viu a voz desse meu irmão Roberto? Olha, que voz, que letra, que música. Inclusive eu disse a ele que eu quero tocar essas canções lá na 95.7 FM. Certo? Só ele me enviar, falando. Vai ele para uma entrevista. Com o maior prazer. Ele que evangeliza, fala sobre a palavra de Deus. Sabe assim, alguém que está fazendo um trabalho lindo com o Ministério de Evangelização, Ministério Renova. Por isso que é @min.renova. Segue no Instagram. César, qual que é o caminho para te seguir também? Você tem Instagram, não tem? Facinho, você digita César Romão, o Instagram é César Romão, tudo sem acento, sem nada, né? Romão, lá. O site é César Romão, digita meu nome, aparece tudo. Romão_César. Isso. E chega lá, certo? Vamos fazer, então, um programa com muito conhecimento, muita informação e boa música. Com o maior prazer, Fique à vontade. Obrigado. Roberto, você vai aprender tanta coisa hoje. Samuel, se prepara, porque vocês vão fazer canções bonitas, mas esse bom irmão vai trazer assim, muita sabedoria também para acrescentar no programa de hoje. Você que está em casa, ensinamentos bíblicos para o sucesso, reflexões e pensamentos que guiarão você para uma vida bem-sucedida. O que é uma vida bem-sucedida? Estou imaginando assim, vida bem-sucedida, o que é? É dinheiro, é ter um bom carro, uma boa casa, é ser respeitado profissionalmente. O que é esse tal de sucesso e vida bem-sucedida? As pessoas confundem muito, querido Dalcides, sucesso com posse. Então, as pessoas acham muitas vezes, na maioria das vezes, que ter sucesso é ter posses, como você mesmo disse. Mas, na realidade, o sucesso, ele é um estado de espírito. O sucesso é quando você está bem com você, quando você se aceita, quando você assume as suas virtudes, quando você se entrega ao mundo através das suas virtudes e da sua fé. Porque nos meus cursos, você sabe que eu recebo muita gente que tem posse e acha que tem sucesso. Mas olha que interessante, a pessoa às vezes tem a posse, mas aí tem casamentos rompidos, tem filhos que não deram certo, tem doenças que às vezes nem tem cura e a posse não cobre tudo isso. Por isso, posse e sucesso são coisas diferentes. Sucesso é um estado de espírito para que você possa vencer todas as adversidades que possam advir aí na sua vida. E tem um caminho, porque o seu curso, Seja Protagonista do Seu Futuro, é um curso que você assim, de períodos em períodos você dá esse curso já está disponível também nas redes sociais? Eu resolvi deixar este curso disponível, eu o gravei em vídeo
Então, ele está disponível para aquisição através do meu site, cesarromão.com.br. O curso chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. Por quê? Por que você tem que ser protagonista do seu futuro? Querido Dalcides, se nós não escrevermos o nosso futuro, nós vamos viver com o futuro que o mundo vai nos dar. A gente vai viver com aquele futuro que está na prateleira. E Deus não criou um futuro e colocou na prateleira para a gente. Deus não habilita aqueles escolhidos. Ele escolhe e depois ele habilita. Então, ser protagonista do seu futuro, na minha opinião, é uma das habilidades que Deus quer que nós executemos. Só para vocês terem ideia, muitas passagens bíblicas, e não só do Novo Testamento, como nós católicos cristãos conhecemos, Novo Testamento, Antigo Testamento, essa nomenclatura que a gente usa, né? Mas aqui tem passagens do Novo Testamento, passagens do Antigo Testamento. Você já começa o seu livro falando de uma das passagens que mais me toca o coração. Quando Zaqueu sobe em uma árvore para poder fazer com que os seus olhos alcancem Jesus. O que essa passagem tem a ver com sucesso e tem a ver com uma vida bem-sucedida? Bela escolha. Zaqueu sobe numa árvore, Dalcides. Naquele dia, naquela época, era uma árvore chamada sicomoro. Sicomoro é uma figueira brava. Quando você encosta nela ou cai alguma folha dela em você, você fica com coceira. Olha que interessante. Se Zaqueu subiu a árvore, por que mais pessoas não o fizeram? Hoje, se alguém sobe numa tela para assistir um jogo de futebol, logo tem 20, 30 pessoas, 40 pessoas. Hoje, se você sobe num muro para assistir uma corrida de Fórmula 1, daqui a pouco está cheio de gente. Porque só Zaqueu subiu naquela árvore, sendo que havia uma multidão lá. A razão é esta. As pessoas conheciam aquela árvore, que existe até hoje na região, chama-se sicomoro, ela dá uma coceira danada. E quando Zaqueu foi subir a árvore, imagino eu, as pessoas devem ter dito a ele: Zaqueu, não suba, você vai ficar com coceira durante muito tempo. E Zaqueu desconsiderou a opinião das pessoas e subiu sozinho. Ele decidiu ficar próximo de Jesus antes da escolha de Jesus por ele. Mesmo com algum incômodo. Mesmo com incômodo. Zaqueu ficou com coceira? Não há notícias disso. E o que ele respondia para as pessoas naquela época? Eu não me importo, eu quero estar perto de Jesus. A vida nos dá coceiras também. E a gente fica ouvindo isso de muita gente. E às vezes a gente se entrega. Se Zaqueu tivesse se entregado à opinião das pessoas, não teria subido na árvore, não teria visto Jesus e Jesus não estaria com ele na casa dele aquele dia. Boa música. Você sabia disso? Eu não sabia. Não sabia. Eu não sabia. E realmente tem lógica. Por quê? Quando Zaqueu sobe na... mas só ele que teve essa ideia brilhante e os outros ficaram lá tudo se acotovelando, querendo ver, tentando subir no ombro do outro. Sobe também na árvore, meu filho. Não. Subir na árvore causava um certo incômodo, essa coceira, porque a árvore iria produzir esse efeito colateral. Só que ele superou isso, foi para cima da árvore. Então, me ajuda agora a refletir, a pensar. 36 minutos de um novo dia, eu não sei quantos nãos você já ouviu na vida. César Romão, tá certo essa história ou não? Olha, eu conheço bem essa história, porque eu vivi essa história. Imagine você que quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu ouvi um não, o primeiro, o segundo e o terceiro. O meu editor me chamou e disse: Romão, o seu livro não será editado. E se eu editar, não vai vender. E ele arriscou e editou o livro, e o livro não vendeu. E um dia ele me chamou e disse: Romão, aqui estão seus 3.000 livros, vendo a você a peso de papel. Eu fui até uma loja da Garbo, lá na Avenida São João, para comprar o terno, até para receber essa proposta do meu editor, né? Aí comprei os meus livros, levei para casa. Até hoje eu sou o único escritor em todo o mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo. E aí eu vou para um quarto livro, depois de 3 livros fracassados. Um livro chamado A Semente de Deus. A Semente de Deus saiu em 1991, nunca mais parou de vender. Tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do mundo. Abriu a minha carreira literária para muitos países. Tem a recomendação
de Og Mandino, que é o homem que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Og Mandino escreveu: A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Og Mandino. Foi o único livro que Og Mandino recomendou em toda a sua carreira literária. Ele nos deixou em 1995 e com certeza hoje nos auxilia ainda mais de onde quer que ele esteja. Romão, felizes aqueles que já receberam não na vida. Porque quando a gente é poupado dos nãos, quando a gente é criança, adolescente, jovenzinho, a gente vai ficando, assim, um adulto insuportável. Insuportável. Alcides, posso deixar um recadinho para quem já ouviu não na vida? Agora? Toda vez que você ouvir um não na sua vida, lembra do que eu vou te contar agora. Presta atenção. O sim do seu coração é maior que o não do mundo. O mundo pode dizer não a você, mas se o seu coração disser sim, siga o seu coração. E é nesse clima que eu vou pedir mais uma canção, pode ser? Porque a hora que você terminar a sua canção, eu vou vir com um texto. Ah, esse texto. Quando uma mulher adúltera foi levada até Jesus por um grupo de pessoas, tentavam persuadi-lo, caíram em uma armadilha fazendo-se valer da lei de Moisés para apedrejar essa mulher. Jesus responde: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com isso as pessoas foram deixando o local e a mulher, sem condená-la, sem apedrejamento, Jesus disse: filha, segue com tua vida, vai para frente. Ninguém condenou você, filho. Eu também não te condeno. A minha pergunta para o César é exatamente essa. O que tem a ver uma passagem bíblica como essa nesse livro que fala de sucesso e de uma vida bem-sucedida? Mas sucesso e uma vida bem-sucedida com inspiração na palavra de Deus. Eu estou curioso, qual é a ligação que ele vai fazer entre essa mulher quase apedrejada e uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida? Já, já. Maravilhoso. 44 minutos de um novo dia que está só começando. Estamos conversando com César Romão, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Um livro que realmente é transformador. A gente vai aprendendo a ler a palavra de Deus sobre novas perspectivas. Quando uma mulher adúltera foi levada até Jesus por um grupo de pessoas que tentavam persuadi-lo, caíram em uma armadilha, fazendo-se valer da lei de Moisés, que permitia que aquilo acontecesse, Jesus respondeu: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que tem essa história que todo mundo que está me acompanhando aqui nas madrugadas, todo mundo conhece. Mas o que tem a ver essa história com sucesso e uma vida bem-sucedida? Querido Alcides, nesse momento Jesus estava escrevendo na areia. E ele foi convidado 3 vezes a dar a sua opinião sobre o apedrejamento desta mulher. E como bem você disse, era uma armadilha. Porque se ele desse consentimento, estaria apoiando a lei de Moisés e indo contra aquilo que ele pregava. As pessoas insistiam para que ele falasse e desse a sua opinião. E Jesus levanta-se e diz: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a multidão, depois dessa frase, foram saindo aos poucos e ali deixaram a mulher. Ele vai até a mulher e diz: eu não vejo aqui ninguém que te condena. Vá, pois eu também não te condeno. Vá em paz. Qual o segredo de Jesus naquele momento? Por que uma frase tão simples fez com que aquela multidão fosse embora, debandasse? É muito simples, Dalcides. Naquele momento, Deus mostrou a Jesus uma maneira fantástica de lidar com as pessoas. Jesus não falou à mente daquelas pessoas. Ele não falou ao coração ou à alma daquelas pessoas. Ele falou à consciência daquelas pessoas. Quando a palavra de Deus entra na nossa consciência, a transformação acontece. Quando nós usamos a nossa palavra para nos comunicarmos com a consciência de outras pessoas, a transformação acontece. Quem são as pessoas que têm sucesso?
não posse. Lembra que eu falei no início aqui que a diferença é grande. São as pessoas que conseguem falar a consciência das outras. Quando você fala a consciência da sua esposa, o seu casamento é feliz. Quando você fala a consciência dos seus filhos, você tem uma família fortalecida. Quando você fala a consciência dos seus amigos, você tem amigos que são verdadeiros irmãos. Então, a partir de hoje, faça como Jesus. Procure falar a consciência das pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. Música boa, boas palavras. Estamos aqui, né? Cercado de um bom violão também, né? Samuel tá aí firme e forte. Eu tenho quase 40 anos e me sinto muito mal, porque eu me formei em uma profissão que não me faz feliz. Nesse momento eu estou desempregado e sendo sustentado pelos meus pais. A minha frustração é que nesta altura da vida eu penso que eu deveria estar ajudando eles e não o contrário, pois os meus pais já fizeram tudo por mim. Eu peço um conselho, é o Cristiano de Embu das Artes. César Romão, o que dizer para o Cristiano? O Cristiano é uma pessoa humilde, porque está pedindo um conselho, né? Os humildes fazem isso, e os humildes herdarão a terra. O que é que falta muitas vezes em momentos como esse? Falta um plano, falta uma estratégia, falta você parar e planejar um pouquinho, contar as suas dádivas, contar as suas virtudes. Será delas que a sua força florescerá. Então, quais são as suas virtudes? O que é que você faz bem? Até mesmo como hobby. Muitas vezes o nosso hobby pode virar a nossa profissão, porque nós fazemos bem aquilo. Então, eu vou sugerir a ele que conte as suas dádivas, as suas virtudes, relacione e procure descobrir o que você faz melhor. É aí que está o seu caminho. Lembra do que eu disse agora há pouco aqui? O sim do seu coração é maior que o não do mundo. O mundo está dizendo não para você agora, mas o seu coração está dizendo sim. A sua mensagem prova isso. Então, escuta teu coração e conta as tuas virtudes. César, você sabe que eu comecei hoje o programa falando assim, Nossa Senhora do Livramento, né? Que inclusive o Roberto usou esse termo, né? Livramento. São 57 minutos de um novo dia, ou seja, 3 minutos para a gente começar a celebração eucarística, a missa presidida pelo nosso querido Dom Fernando. Mas um último pensamento do livro que tem me ajudado muito. César Romão, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Reflexões e pensamentos que guiarão você para uma vida bem-sucedida. Jesus já havia ressuscitado, já tinha surgido para as mulheres e posteriormente ficou entre 2 de seus seguidores que iam para Emaús. Esses 2 seguidores conversavam de maneira inconformada sobre a morte de Jesus. Porém, os 2 peregrinos falavam como se tudo estivesse perdido com o fato de Jesus ter sido crucificado. Sabe do que eu estou falando? Aquela passagem bíblica onde os discípulos de Emaús estão caminhando, estão desolados, tristes, e é Jesus que está no meio deles, mas eles não reconhecem que é Jesus. A tal ponto que ele ameaça ir embora, depois dessa longa caminhada, e esses 2 dizem assim: ô, meu senhor, fica com a gente aqui, toma uma refeição junto com a gente. E na hora da refeição eles perceberam que aquele senhor que tinha caminhado com eles era o próprio Jesus. Minha pergunta: como é que um texto como esse pode nos ajudar no caminho do sucesso e da vida bem-sucedida? Querido Alcides, Emaús era uma cidade que ficava mais ou menos a 12 quilômetros de Jerusalém. Imaginem vocês que esses 2 peregrinos andaram 12 quilômetros reclamando a ausência de Jesus e Jesus estava entre eles. E eles não perceberam. Só perceberam quando Jesus, na casa de um deles, parte o pão e desaparece. Aí sim que eles perceberam que andaram 12 quilômetros reclamando de Jesus, com Jesus entre eles. A lição para você nessa passagem é a seguinte: não reclame. Toda vez que você reclamar, você vai perder a percepção das coisas boas que podem acontecer ao seu redor. Vou repetir para você: não reclame.
Toda vez que você reclamar, você vai perder a percepção das coisas boas que estão ao seu redor, como os dois peregrinos perderam. Imagine você reclamar a ausência do Dalcides, e o Dalcides está aqui do meu lado, e eu não vejo o Dalcides. Esses dois peregrinos andaram 12 quilômetros reclamando a ausência de Jesus, e Jesus estava entre eles. Eles perderam a percepção das coisas boas que estavam acontecendo ao seu redor. Às vezes a tristeza tem esse poder, hein? De fazer com que a gente não veja a realidade, mas a gente veja só aquilo que a nossa mente projetou como sendo a realidade. Cuidado com isso. César Romão, eu quero te agradecer muito. Mais uma vez, César Romão, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Minha gente, para adquirir esse livro é através do site? Dalcides, todas as livrarias do Brasil, principalmente as livrarias de internet, Amazon e tantas outras. Todas as livrarias, sem exceção. Seu curso, se alguém quiser, nesse momento, se inscrever. Claro, o curso está disponível no meu site, cesarromão.com.br. Chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. Olha, um dos homens mais sábios que a vida me deu a oportunidade de conhecer e a alegria de receber, César Romão. A partir desse momento, celebração da Eucaristia, a missa. Com alegria que nos encontramos para essa celebração da Eucaristia, missa, encontro pessoal com Jesus. Abramos o coração. E o Dalcides falava, vamos acender a luz para sermos luz em nossa casa e somos luz na medida em que estamos unidos a este que é a luz, que é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Unidos a Ele, esta luz, sem dúvida, estará brilhando no nosso lar, na nossa família, na nossa vida. Minha saudação também aos cantores, ao Roberto, né? E o Samuel, que Deus os abençoe. Se quiserem, eu posso tocar alguma coisa, viu? Pode vir. Posso vir? Só que não fica ninguém. Eu sou totalmente desafinado. Ao Dalcides, ele sim, ele que canta e canta muito bem, né? Que Deus sempre o abençoe e o ilumine. Obrigado pelo carinho. Vitória, que está aqui, também os que estão transmitindo. Gerardo, né? E eu acabava de ouvir o Dr. Romão, o César Romão, que beleza, ele encantando e levando-nos a uma meditação profunda para vivermos mais e mais intensamente o Evangelho. Que Deus o abençoe. E nós, então, todos unidos, iniciamos essa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.